Dos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, pela oportunidade de estarmos diante do Senhor neste momento, para nós darmos continuidade àquela meditação iniciada na quarta-feira de manhã, com o tema que tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 5. Já uma série de considerações foram feitas até ontem. Os irmãos que têm a apostila na sua mão certamente perceberam que nós dividimos o assunto em 4 partes. A primeira, a vida pessoal deles, aqueles irmãos da igreja primitiva. Segundo, a visão evangelística que os caracterizava. Terceiro, aqueles irmãos, eles tinham também a atuação do Espírito de Deus nas suas vidas. E finalmente, eles viviam uma vida renovada. Uma vida renovada. Não deixa vir na minha costa. Meus amados irmãos, e dando continuidade, nós vamos ler um trecho da Bíblia Sagrada para darmos continuidade a essa nossa meditação. Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. É conhecido de todos, mas diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ontem nós estávamos falando sobre a atuação do Espírito de Deus na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, eu gostaria nesta oportunidade, quando é a última nesta série de estudos, e nós omitimos uma série de considerações porque verificamos que o tempo não permitia e não vai permitir. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, quase que como uma conclusão de tudo o que eu quis falar desde o início até agora, que o que nós, esta geração do século 20, desta última década do século, o que nós precisamos, irmãos, para que nós venhamos causar um impacto nessa sociedade, nessa geração, é a atuação plena do Espírito de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, nós não temos que inventar nada, nós não temos que criar nada, a não ser aplicar nas nossas vidas o que acontecia na vida deles. As coisas de Deus não são complicadas, irmãos. As coisas de Deus são simples, que quando nós procuramos nos apropriar dessas coisas, dessas manifestações, dessas revelações, automaticamente nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, e Deus nos usará como instrumentos aonde quer que nós estejamos. Eu li esse versículo que é conhecido de todos, para darmos continuidade ao que falávamos ontem, a atuação do Espírito de Deus nas suas vidas. Nós verificamos ontem, percorrendo todos os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que todos eram cheios do Espírito Santo. E eu pergunto, os irmãos sabem que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que chega no capítulo 28 e não tem um encerramento, quer dizer, não termina. Sabe por quê, irmãos? Atos dos Apóstolos tem capítulo 29. Irmão Valdir, o irmão está se equivocando, na minha Bíblia só tem 28. Não, registrados tem 28. Mas eu pergunto, meus irmãos, se Deus usasse um homem, como usou Lucas para escrever o livro de Atos, será que ao descrever o capítulo 29, que somos nós, será que poderia estar escrito assim: e
todos eram cheios do Espírito Santo? Estamos cheios do Espírito Santo? Meus amados irmãos, os veículos, lá no painel, nos instrumentos que possui, tem um ali que marca o nível da gasolina ou do álcool, ou seja, o combustível. E nós passamos lá no posto de gasolina, enchemos o tanque e fica cheio. Dali a pouco nós vamos andando, fica 3/4. Dali a pouco, meio tanque. Dali a pouco, 1/4 do tanque. Dali a pouco, dependendo do veículo, chega ali numa letra R, que significa reserva, ou então acende o botão que também significa reserva, ou em veículos modernos a voz sai do painel dizendo: está na reserva, abasteça. Eu pergunto nesta manhã, irmãos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para saber onde que está o nível do poder de Deus nas nossas vidas, aonde que o ponteiro ia parar? Você está cheio do Espírito Santo? Você está 3/4 cheios do Espírito Santo? Você está meio cheio do Espírito Santo? Você está 1/4 cheio do Espírito Santo? Ou quem sabe você está na reserva e o Espírito de Deus está dizendo: meu servo, minha serva, para aí, senão você vai parar no meio do caminho. Eu quero reabastecer, eu quero renovar, eu quero encher a sua vida espiritual. Irmãos, que nesta manhã deixemos Deus operar na nossa vida, renovando a nossa vida espiritual. Irmãos, a igreja, para causar um impacto no mundo, ela precisa voltar a ser o que ela foi. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Meus irmãos, como que eram os cultos naquela igreja? Vamos ver como eram os cultos. E eu fico com saudades. Eu fico, irmãos, desejoso de que aconteça nos nossos dias os cultos daquela igreja. Sabe como eram os cultos? Tinha 5 coisas. Enquanto nos nossos dias não acontecer nos nossos cultos 5 coisas, o culto foi incompleto. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, eu vou citar, diz assim: quando vós vos reunis, irmãos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. O culto pentecostal, o culto daquela igreja lá, tinha 5 coisas. Enquanto nos nossos cultos não houver as 5 coisas, nós não estaremos causando o impacto que essa geração do século 20 precisa. Como que era? 5 coisas. Irmãos, paremos por um instante. Faça de conta que nós estamos há quase 2000 anos atrás. Nós estamos na igreja de Corinto. O pregador daquela igreja ou é Paulo, ou é Pedro, ou é o Apolo. Vamos supor que hoje é o dia do Paulo pregar. Ele entra na reunião, um homem baixo, feio, magro. Quem olha para ele não dá nada pela aparência, mas aquele homem tem um conteúdo muito grande de Deus na sua vida. O culto vai começar. Aí o irmão Paulo ora com a igreja, e nós estamos agora há quase 2000 anos atrás. Ele diz: irmãos, vamos cantar o Salmo 91, porque os salmos eram cantados. E começava a cantar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Dali a pouco uma irmã diz: irmão Paulo, Salmo 23. Irmãos, vamos cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Dali a pouco o irmão diz: irmão Paulo, o Salmo 37. Irmãos, chega de cântico. Parte de cântico já foi. Porque tem lugar, irmãos, que o povo fica cantando até sobrar 5, 10 minutos para terminar a reunião. Aí o dirigente diz: irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. O povo já está cansado, Deus já não pode ter liberdade de falar, e o povo vai para casa vazio. E um povo vazio jamais vai causar um impacto. Meus amados irmãos, e sem falar que em alguns lugares a música do culto não é música sacra, é uma música de fulano de tal mundano, que compôs uma música pensando numa mulher, pensando no amor ou numa paixão, e estão trazendo para a igreja com palavras ditas evangélicas.
Um dia desse eu estava numa reunião e o pastor deu oportunidade a um cantor, e quando o playback começou a tocar, disse: essa não. E eu disse: eu sou de origem italiana e conhecia muito aquelas canções napolitanas, e aquela música é uma canção napolitana que o autor dela estava pensando, apaixonado por uma mulher, e colocaram como música evangélica com palavras nossas. Meus amados irmãos, mas aquilo que era música, meus amados irmãos, eu sou do tempo, eu não sou tão velho, e eu sou do tempo que os crentes levavam lenço para os cultos. Sabe por quê? Na hora do cântico, aqueles irmãos choravam pela presença de Deus nas reuniões. Meus amados irmãos, eu tenho andado em lugares onde o cântico, o povo fica se balançando todo. Eu estava numa reunião, era dias de carnaval, um congresso de jovens lá no sul, e havia um conjunto de jovens que começou a cantar, e quando eles cantavam, irmãos, eles se balançaram todo. Irmão, balançava só o corpo, mas não balançava o coração. O que nós precisamos no nosso culto, irmão, é música que balance o coração, que chacoalhe a nossa alma na presença do Senhor. Mas dali a pouco alguém disse: irmão Paulo, salmo tal. Chega, irmão, chega de música. Música é bom na hora, no lugar certo. Fora disso, irmãos, atrapalha e acaba com a reunião. E eu tenho andado em reuniões que a reunião começa às 6h30 e eles ficam cantando até 9h30 e sobra 10 minutos para o pregador. O povo, meus amados irmãos, está acostumando muito em cântico. Irmão Valdir é contra? Não. Na hora, no lugar certo, é uma maravilha, meus amados irmãos. Eu nunca li em lugar nenhum na Bíblia que a fé vem pelo cantar. Nunca li. Mas eu leio na Bíblia: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas dali a pouco o irmão Paulo diz: irmão, chegou cântico, agora tem mensagem. Ele não dizia: olha, eu passei ali por uma aldeia ou por uma vila e ouvi alguém falando sobre notícias da Grécia ou notícia da Ásia, e eu quero comentar aquelas notícias. Nada disso. Como que era a pregação? Eu recebi do Senhor aquilo que eu vou ensinar para vocês. E a igreja abria os ouvidos e Deus começava a falar através da palavra. Dali a pouco alguém diz: irmão Paulo, eu tive uma revelação, deixa eu contar, dá uma oportunidade para mim. Vem cá, irmão. E aquele irmão contava uma revelação que havia tido. Dali a pouco alguém começava a falar em línguas, e outro começava ali a interpretar. Os dons espirituais estavam nas reuniões. Aonde estão os dons espirituais? Aonde estão as profecias? Aonde estão as maravilhas? Aonde estão os milagres? 5 coisas havia naquela igreja: salmo, mensagem, revelação, língua e interpretação. Somente uma igreja que tiver nas suas reuniões 5 coisas como eles tinham, é que vai causar um impacto. Porque o mundo, irmão, quer ver uma coisa nova. O mundo, meus irmãos, está cansado de ouvir falar de coisas superficiais. O mundo quer ver coisas sobrenaturais, e coisas sobrenaturais são coisas de Deus no meio da igreja. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo capacita o homem. O batismo com o Espírito Santo dá graça para a pessoa falar. E até naquela época, uma pessoa que não era batizada com o Espírito Santo era motivo até de causar estranheza. Eu ando muito por esse Brasil, pela graça de Deus, há muitos anos. Às vezes eu pergunto, eu não vou perguntar aqui nesta manhã, mas às vezes eu começo a perguntar: quantos irmãos são batizados com o Espírito Santo? Quer saber de uma coisa? A maioria das nossas igrejas, apenas 60% dos irmãos são batizados com o Espírito Santo, em média. 40% não são. Mas naquele tempo não era assim, irmãos. Paulo chegou na igreja de Éfeso e ele olhou para aqueles irmãos meio assim, como que desanimados. Era de se esperar que pela primeira vez Paulo, estando naquela igreja, ele dissesse: irmãos, como que vai o trabalho de Deus aqui nesta cidade? Como é? Está crescendo? Deus está desenvolvendo, aumentando o trabalho? Nada disso. Ele olhou para aqueles irmãos e disse: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Oh, nós nem sabemos que haja Espírito Santo.
vocês não são batizados com o Espírito Santo? Vocês são batizados no quê? Nós somos batizados no batismo de João. Não, não é esse batismo aí não. Eu estou dizendo daquele batismo que João pregava e dizia: após mim vem um maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aí Paulo leu um trecho, expôs a palavra de Deus, e eles oraram e foram batizados com o Espírito Santo. E sabe uma coisa? Aquilo foi impacto na sociedade, porque a igreja de Éfeso começou com 12, meus irmãos, 12 varões cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar. O impacto na sociedade foi tão grande, que muita gente creu, e começaram a trazer livros de artes mágicas, e fizeram uma fogueira muito grande, e aquela sociedade foi abalada pelo poder de Deus que estava na vida daqueles irmãos. Meus amados irmãos, batismo com o Espírito Santo é capacitação de Deus, é energia de Deus, é virtude de Deus. Deixa eu usar algumas ilustrações. Que diferença quando o crente é batizado com o Espírito Santo e quando não é? Vamos para o dia de Pentecostes. Vamos começar com aqueles irmãos. Eles estavam trancados, irmãos, com medo dos judeus, todo mundo trancado, apavorado, com medo. Mas quando receberam o batismo com o Espírito Santo, foram lá na praça pregar a mensagem de Deus. A Bíblia diz que quando o poder do Espírito Santo desceu lá no cenáculo, diz que eles estavam assentados. De repente, batizados com o Espírito Santo, diz a Bíblia, e eles se puseram de pé. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo não deixa ninguém sentado, a pessoa fica de pé. Não fica dentro, não fica esquentando o banco da igreja, mas a pessoa vai pregar lá fora, porque a missão da igreja é: levantai os vossos olhos e olhai para os campos e vede que eles já estão brancos para a ceifa. Meus irmãos, mas eu gostaria nesta manhã de falar sobre a renovação espiritual. Eu confesso que, pelo que eu vejo, por onde eu ando, aonde eu trabalho, enfim, aonde eu posso estar, que uma das maiores necessidades da igreja dos nossos dias chama-se renovação espiritual. E eu gostaria nesta manhã, concluindo esta série, a renovação espiritual. Não há ninguém aqui nesta manhã, ninguém, a começar desse que vos fala, que não tenha a necessidade da manifestação, da aplicação deste assunto na sua vida, chamado renovação. Mas, irmão Valdir, por que o irmão está dizendo que ninguém escapa? Porque a renovação, conforme ensinada na Bíblia, ela tem, meus amados irmãos, 3 aspectos. A renovação, primeiro, ela conserva o que Deus nos deu na salvação. Conserva. Segundo, a renovação traz de volta bênçãos que por negligência nós acabamos perdendo. Terceiro, a renovação traz outras bênçãos que nós nunca tínhamos experimentado na nossa vida. Então pergunto eu, quem não precisa de renovação? Todos nós precisamos de renovação, glórias a Deus. A renovação, irmãos, atinge, se manifesta em 3 áreas da nossa vida, principalmente 3, há outras, mas eu quero me resumir em 3. Renovação do entendimento, renovação do sentimento e renovação do poder de Deus. Vamos ver? Renovação do entendimento. Dizia o apóstolo São Paulo, Romanos 12, de 1 a 3: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, que renovação é essa? Do entendimento. Ou seja, hoje eu sei mais do que ontem, amanhã vou saber mais do que hoje, porque o meu entendimento vai sendo renovado. Mas a Bíblia fala da renovação do sentimento. Irmãos, se nós não tivermos renovação do sentimento, muito devagar, sem que a gente perceba,
a gente vai começar a fazer muito devagar as mesmas coisas que nós fazíamos quando não tínhamos Jesus como Salvador. Na vida espiritual só tem duas alternativas. Eu não sei como é aqui no norte, mas lá no sul, geralmente quando uma pessoa está assim meia desanimada, sem fazer nada na igreja, geralmente alguém diz assim: o fulano de tal, a fulana de tal está parado. Ora, na vida espiritual ninguém fica parado. Tem duas alternativas. Na vida espiritual, ou a pessoa vai para frente ou está voltando para trás. Você já remou contra o vento, contra a correnteza? Eu já remei. A gente senta no barco, pega o remo na mão e dá aquela remada. O barco vai 1 metro para trás. A correnteza, o vento, traz 80 centímetros para frente. Andou somente 20. Se parar de remar, o barco não para não. O barco é levado pela correnteza ou pelo vento. Irmãos, na vida espiritual, ou a pessoa está indo para frente, ou a pessoa está automaticamente voltando para trás. Mas quando nós temos renovação do sentimento, o crente está sempre 0 quilômetro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas renovação do poder de Deus. Entre as pessoas que eu poderia citar, vamos citar Pedro. Ele estava no dia de Pentecostes, não estava? Foi batizado com o Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo, primeira vez. Passou tempo, nós lemos na Bíblia, já no capítulo 3, que Pedro e João estavam diante do Sinédrio pregando, cheio do Espírito Santo. Pela segunda vez Pedro estava cheio do Espírito Santo. Depois nós lemos no capítulo 4 a igreja orando e até o lugar tremeu. Pedro estava lá e diz a Bíblia: todos foram cheios do Espírito Santo. Pela terceira vez Pedro estava cheio do Espírito Santo. Depois no capítulo 5 Pedro está dirigindo o culto e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, ocasião em que Ananias e Safira morreram. Pela quarta vez ele estava cheio do Espírito Santo. Depois nós lemos na Bíblia, meus irmãos, no capítulo 8, Pedro e João na cidade de Samaria, orando pelos irmãos, impondo as mãos, e Pedro estava cheio do Espírito Santo, e aqueles irmãos, recebendo a imposição das mãos, também eram batizados com o Espírito Santo. Pela quinta vez Pedro estava cheio do Espírito Santo. Depois no capítulo 10 nós vemos que Pedro está pregando na casa de Cornélio, e quando estava pregando, em determinado momento, o Espírito Santo desceu sobre todos que ali estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pela sexta vez Pedro estava cheio do Espírito Santo. Depois nós lemos, meus amados irmãos, lá no capítulo 15, quando houve a primeira convenção da igreja, eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro estava lá cheio do Espírito Santo pela 7ª vez. Meus amados irmãos, 33 anos aproximadamente, Pedro velhinho está, meus amados irmãos, ainda cheio do Espírito Santo. Cheio. Por quê? Porque ele estava renovado. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, renovação no poder de Deus. Só que eu queria dizer nesta manhã que a renovação que nós vamos abordar não é uma renovação anual. Quando alguém num congresso, numa confraternização ou num encontro de jovens recebe renovação, não é essa que eu quero falar. A renovação que eu quero falar nesta manhã não é a renovação mensal, quando em determinado culto programado pela igreja alguém recebe renovação. Não é essa que eu quero falar. Também não é uma renovação semanal que eu quero falar, não. A renovação que eu quero falar nesta manhã é aquela que o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: ainda que o nosso homem exterior, a carne, se corrompa, isto é, fica velho, fica doente, vai definhando, finalmente morre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, dia em dia, dia em dia, dia em dia. Ontem renovado, hoje renovado, amanhã renovado, depois da manhã renovado, e Jesus vem e o crente está renovado na presença do Senhor. Porém, se nós não tivermos renovação, muito devagar, nós acabamos perdendo o que Deus nos deu. Mas, irmão Valdir, é possível perder? É. Vamos ver? Porém, antes de chegarmos nesse detalhe, deixa ajudar você a compreender o assunto de uma maneira um pouco mais ampla. Vamos começar meditando o seguinte: quando eu, você, nós nos entregamos a Jesus, nós recebemos muitas bênçãos, todas não. Numa mente finita, limitada como que eu, você, nós, seres humanos temos, nós não pudemos e não podemos captar, receber tudo de uma vez. Mas naquele dia, quando eu, você, nós nos entregamos a Jesus, nós recebemos muitas bênçãos, que eu quero ilustrá-las com duas passagens bíblicas conhecidas de todos que aqui estão. Lembra-se de Eliezer, como alguém diz, o mordomo de Abraão? Aquele homem
que um dia recebeu uma missão muito espinhosa. Sabe qual foi a missão? Buscar uma moça para ser esposa de Isaque, filho de Abraão. E diz a Bíblia que o Abraão chamou Eliezer: vem cá, Eliezer, você vai buscar uma moça para ser esposa do meu filho, mas você não vai buscar dessa gente, dessas moças pagãs que não temem a Deus. Numa linguagem nossa, não me pega uma moça incrédula, porque vai dar problema. Meus amados irmãos, e diz a Bíblia que o Eliezer saiu da casa de Abraão com aquela missão tão difícil, mas ele não saiu de mãos vazias, não. A Bíblia diz que ele levou 10 camelos carregados de ouro, prata, vestidos e coisas valiosas. Quando ele chegou lá na Mesopotâmia, ele parou junto a uma fonte onde as moças iam buscar água. E ele fez uma oração que foi essa: Senhor, me dá um bom encontro. Aquela moça que chegar aqui, eu pedir água a ela, ela me der água a beber, e eu ainda oferecer água para os meus animais. Seja esta, Senhor, que tu designaste para ser esposa do filho do meu Senhor. E a Bíblia diz que antes que ele terminasse de expor a oração, externar com a boca aquilo que estava no coração, uma moça chegou, era Rebeca. Ele pediu água para ela, ela lhe deu água a beber, e ela ofereceu água para os seus animais. E olha, irmãos, dar água para um camelo não é pegar um copo d'água e dar para o camelo. Dependendo do camelo, ele bebe litros de água. E, meus irmãos, Rebeca pegava o seu vaso, ia na fonte, levava para o camelo, enchia novamente, levava para o mesmo camelo, e tinha 10. E ela vai do camelo para a fonte, da fonte para o camelo. E Eliezer, vendo aquele quadro, certamente raciocinou: Deus está nesse negócio. Se identificou, foi levado à casa da moça, colocaram alguma coisa para ele comer, senão eu não como enquanto não falar o que eu estou fazendo aqui. Aí a família toda reunida, ele começou a expor a sua missão. Quando ele terminou o relato da sua missão, todos olharam para Rebeca e disseram: Rebeca, você aceita ser esposa de um moço que você nunca viu? Mas o Eliezer está dizendo quem ele é, de que jeito que ele é, filho de quem ele é. Você aceita? Ela diz: eu irei. Quando ela falou eu irei, o Eliezer saiu lá de dentro de casa, foi lá fora onde estavam os camelos, abriu o baú, o tesouro, e começou a tirar ouro, prata, vestidos e coisas valiosas. E era presente para Rebeca, era vestidos para Rebeca, era joia para Rebeca, era ouro para Rebeca, era prata para Rebeca. Ele tinha 10 camelos carregados. Meus irmãos, nessa passagem da Bíblia, Abraão representando aqui Deus, Isaque, Jesus Cristo nosso Senhor, Eliezer, o Espírito Santo, e Rebeca, eu, você, a igreja do Senhor. Naquele dia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo, Eliezer, falou-nos de Jesus, da sua glória, da sua salvação, eu, você falamos: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero seguir Jesus. E o Eliezer, o Espírito Santo, começou a dar graça, e poder, e virtude, e talentos, e unção, e maravilha, que Ele deu para mim e deu para você. Não há ninguém aqui nesta manhã que não tenha recebido pelo menos um talento do Senhor. Deixa eu citar outra passagem da Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, Deus está falando a Israel, apresentando Israel como uma moça, uma mulher, que em certo sentido tem uma conexão, uma conotação conosco, a igreja do Senhor. E Deus está dizendo assim: passando eu por ti, o teu tempo era tempo de amores. Tu estavas caída, nua e descoberta, mas eu passei por ti, me compadeci de ti, estendi sobre ti a orelha do meu manto, te chamei, tu vieste para mim, e eu fiz um concerto contigo, e tu ficaste sendo minha, diz o Senhor Jeová. Então eu te lavei com água, então eu te enxuguei, então eu te perfumei, então eu te ungi, então eu te vesti, então eu te calcei, então eu pus enfeite na tua roupa, então eu te nutri de flor de farinha, de mel e de óleo, e tu foste formosa em extremo, até chegares a ser rainha. E tudo isso, diz o Senhor Jeová, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. E eu pergunto, não foi isso que aconteceu conosco? Quando Jesus passou pela sua, pela minha, pela nossa vida, não era tempo de amores? Nós não estávamos amando o mundo, os prazeres, os divertimentos, tudo menos a Deus. Como a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas nós estávamos caídos, Jesus passou pela nossa vida, Jesus nos chamou, nós fomos para Ele, irmãos. Ele nos lavou com a água da sua palavra.
Ele nos perfumou com a sua graça, Ele nos ungiu com o seu Espírito, Ele nos vestiu com a sua justiça, Ele calçou os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, Ele pôs enfeite na minha roupa, na sua. Isto fala dos dons e dos talentos que eu, você recebemos do Senhor. Ele disse mais: eu te nutri de flor, de farinha, de mel e óleo. E olha, irmãos, comer somente farinha não dá, engasga na garganta, mas quando a farinha está misturada com azeite, irmão, desce muito bem, porque agora dá para engolir maravilhosamente. Aqui está a farinha, irmãos, mas quando ela está misturada com a inspiração, o óleo do Espírito Santo, a igreja se alegra e come na presença do Senhor. E tu foste formosa em extremos até chegares a ser rainha. A posição da igreja, irmãos, é uma posição em que ela está por cima, em que ela domina e não é dominada, ela influencia e não é influenciada. Nós reinamos, ou seja, vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos o diabo. E olha, irmão, se nós continuássemos nesta manhã, nesta linha de meditação, de raciocínio dentro da Bíblia, nós iríamos ver muitas passagens da Bíblia. Mas eu disse que eu ia falar nesta manhã sobre a renovação. E quero agora voltar ao pensamento que eu transmitia agora há pouco. Se nós não tivermos renovação, irmãos, nós acabamos perdendo o que Deus um dia nos entregou. Vamos ver? Se nós não tivermos renovação, nós perdemos a alegria. Há um homem na Bíblia que, para mim, eu acho que é o homem mais alegre daqueles que a Bíblia menciona, Davi. Porque nos 73 salmos de autoria de Davi, quase que em todos nós encontramos a seguinte expressão: cantarei, louvarei, salmodiarei, glorificarei, exaltarei o meu Deus. Ele cantava, ele louvava a Deus, expressando, externando a razão da sua alegria. Mas um dia este homem que estava alegre está chorando, está molhando a sua cama com as suas lágrimas. E numa oração que eu reputo como das mais profundas da Bíblia, ele está orando assim no Salmo 51: Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo, renova em mim um espírito reto. O que ele havia perdido, irmãos? A alegria da salvação. O crente é uma pessoa alegre. Não é que o crente anda sorrindo pelo meio da rua, não. A alegria está do lado de dentro. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é gozo e é paz no Espírito Santo. E com o crente alegre, Satanás não cava coisa alguma, pois a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, glórias a Deus. Mas Davi perdeu a alegria. Eu pergunto para o irmão, a irmã, moço, a moça que está aqui nesta manhã: você ainda é aquela pessoa alegre? Você sente ainda aquela vibração espiritual pela presença maravilhosa de Jesus Cristo na sua vida? Mas eu tenho uma boa informação para você nesta manhã: se você perdeu a alegria da salvação, aquele que renova a alegria, que é Jesus, Ele está aqui nesta manhã para fazer uma obra maravilhosa e preciosa na sua vida. Alegria. Segunda coisa que é possível perder: poder de Deus. Lembra-se de Sansão? É o único homem da Bíblia que por 3 vezes, para ele, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele. Olha, irmãos, na primeira vez que se apoderou dele, ele ia passando, o leão pulou em cima dele, ele estendeu a mão, e quando o leão está para cair em cima dele, ele estendeu a mão e rasgou o leão de alto a baixo, sem ter nada na sua mão. Na segunda vez, ele estava sendo levado cativo pelos filisteus, que estavam eufóricos, regozijantes pelo feito. Mas de repente, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele quebrou aquilo que prendia suas mãos, pegou a queixada do jumento e com ela acabou com 1000 homens, 1000 filisteus, colocando-os por terra. Na terceira vez que se apoderou dele, ele estava lá na cidade dos filisteus, e os filisteus, sabendo que ele estava do lado de dentro, trancaram o portão da cidade pensando: agora ele não escapa, vai ficar preso aqui dentro. E pela madrugada Sansão saiu, e quando ele chegou no portão de ferro, lá o portão de entrada da cidade, que alguns historiadores arriscam a dizer que teria de 10 a 15 toneladas de peso, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele pegou aquela porta, arrancou o combatente todo, levantou a porta e foi andando e jogou fora da cidade, porque o Espírito de Deus estava na vida daquele homem. Quando o Espírito de Deus está na vida do moço, da moça, do crente, olha, irmão, Satanás pode pular como um leão. E tantos leões que pulam em cima de nós, irmão. Leões do materialismo, leões do formalismo, leões de inovações, e tantos leões querem acabar com o crente. Mas o lugar de leão que pula em cima do crente, cheio do Espírito Santo, é caído morto diante do crente, glórias a Deus.
O diabo pode tentar nos aprisionar, mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. O diabo pode cercar o crente, mas o diabo esquece que quando ele cerca ao redor, mas fica aberto do lado de cima. Glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que opera em nós, que é o Espírito Santo, São Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, dos conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Mas este homem, irmãos, que tinha o Espírito de Deus possantemente lhe dominando, esse homem começou a brincar com o pecado. E quem brinca com o pecado, mais cedo ou mais tarde será dominado por ele. Meus amados irmãos, e dali a pouco Dalila diz: Sansão, os filisteus vêm te pegar. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Sansão, quando ouviu esta palavra, falar filisteu para Sansão, é como dissesse para o crente hoje: Satanás está chegando aí na esquina. E Sansão se levanta e diz: desta vez eu vou fazer como antes. Como antes. Ele estava confiado no que ele tinha sido e não no que ele era. Há muita gente confiado no que foi e não no que é. Deus não está preocupado com o que você foi, Deus está preocupado com o que você é agora na sua presença. Há pessoas que somente vivem no passado: eu era, eu tinha, eu cantava, eu pregava, eu testificava, eu jejuava, e ficou tudo lá atrás. E hoje o altar está apagado, não tem mais fogo, é apenas lembrança de um passado abençoado. E Sansão, irmãos, quando tentou reagir, os filisteus chegaram. Eu não sei quantos homens eram, vamos supor que tenha sido 10. Para quem tinha enfrentado 1000, 10 não dava nem para o começo. Mas um pegou numa mão, outro numa mão, quem sabe no pescoço, quem sabe numa perna, outro na cintura. E um chegou e tocou nos seus olhos, que atingidos, Sansão ficou cego, sem o Espírito de Deus e escravo dos filisteus. O que ele perdeu? O Espírito de Deus se afastou dele, perdeu a atuação do Espírito de Deus. Eu pergunto: o Espírito de Deus ainda atua na sua vida? Você ainda fala em línguas estranhas? Você ainda é usada moço com aquele dom de profecia que um dia Deus lhe deu? Você ainda sente, irmãos, aquela alegria em que você até cantava hinos em línguas, num êxtase espiritual? Você ainda sente a presença de Deus na sua vida? Ou Deus se afastou? Se o Senhor se afastou, eu tenho uma boa informação: Ele está aqui nesta manhã para renovar a sua vida espiritual. Terceiro, é possível perder o amor. Irmãos, que falamos ontem, o primeiro amor, que tem sintomas: não lê mais a Bíblia, não ora, não evangeliza, perdeu o amor. Mas, meus irmãos, o Senhor quer renovar a nossa vida. Eu quero usar apenas uma ilustração, porque o tempo, estamos chegando ao término dele, e esse assunto é muito longo. Eu estou encurtando, estou abreviando para chegarmos naquilo que Deus realmente quer nos deixar bem claro nesta manhã. Ele quer nos renovar. Um dia Deus falou com Moisés: Moisés, eu quero falar com o meu povo, Moisés, eu quero revelar a minha glória ao meu povo, mas eles não estão preparados, eles estão com a roupa suja. Desça do monte e diga a eles que lave os seus vestidos, e ao terceiro dia traga eles na minha presença. Moisés desceu do monte, falou com o povo, admoestou o povo, eles atenderam a voz do seu líder Moisés, literalmente lavaram suas vestimentas, e ao terceiro dia, diz a Bíblia, Moisés levou o povo ao encontro de Deus. Quando Moisés chegou junto ao monte, ele diz: ninguém toque no monte, nem animal, se alguém tocar no monte vai morrer. E Moisés trazia 2 tábuas de pedra lavradas, segundo a revelação de Deus, uma em cada mão. Aí Moisés começou a subir o monte. Subindo as encostas do monte, um homem de mais de 80 anos, com 2 tábuas de pedra na sua mão, equilibrando-se aqui, equilibrando-se lá, e o povo está vendo. De repente o monte começou a tremer, o monte tremia, e Moisés começou a subir. Dali a pouco diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus que estava lá na frente veio e cobriu o topo do monte.
O monte tremia, a nuvem estava lá em cima, dali a pouco tinha relâmpago para cá, tinha relâmpago para cá, tinha trovão para cá, tinha trovão para lá. E diz a Bíblia, o sonido de uma buzina que ia aumentando de intensidade cada vez mais. E diz a Bíblia, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Ficou 40 dias e 40 noites lá, não comeu pão nem bebeu água. E no espaço daquele tempo, Deus com o seu dedo, diz a Bíblia, escreveu naquelas tábuas. Fim daquele período, lá vem Moisés, uma tábua em cada mão. Quando ele vai chegando ao pé do monte, escutou um barulho, mais do que um barulho, um alarido. O que aconteceu? O povo de Israel tinha se desviado, tinham feito bezerro de ouro com os brincos que as mulheres tinham trazido do Egito, e tinham tirado a roupa, estavam nus e pulando ao redor do bezerro e dizendo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Quando tinha sido Deus que os tinha tirado da casa da servidão de Faraó. Quando tinha sido Deus que tinha aberto o mar vermelho para pé enxuto eles passarem. Quando era Deus que diariamente mandava o maná, à exceção do 7º dia, para que eles comessem. Quando era Deus que mandava água da rocha para eles beberem. E estavam dizendo que o bezerro de ouro eram os deuses que os havia tirado da terra do Egito. E Moisés não suportou ver aquele quadro, pegou as tábuas que tinha na mão e as jogou, arremessando-as, que tendo caído no chão, espatifaram-se. Um pedaço foi para lá, outro pedaço para cá, outro pedaço para lá. E se alguém chegasse: Moisés, o que é que estava escrito? Estou vendo um pedaço de inscrição aqui, tem um pedaço de inscrição nessa tábua de pedra. Não dá para ler mais nada, diria Moisés. Naquele momento, Deus falou: Moisés, lavra mais 2 tábuas de pedra, suba na minha presença, e eu vou escrever nelas as mesmas palavras que estavam escritas lá nas primeiras. Moisés lavrou mais 2 tábuas de pedra, subiu na presença de Deus, ficou mais 40 dias e mais 40 noites. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que naquele espaço de tempo, Deus com seu dedo escreveu naquelas tábuas as mesmas palavras que estavam escritas na primeira. E quando Moisés descia do monte pela segunda vez, a coisa era diferente. Diz que o seu rosto brilhava com um brilho tão grande que Israel não podia olhar diretamente para a sua face. Ele teve que colocar um véu para poder falar com o povo e o povo poder olhar para ele. Alguém diz: mas irmão Valdir, não entendi que tem isso a ver com renovação. É uma figura. Quem sabe você, moço, moça que está aqui nesta manhã, era aquela primeira tábua, que você andava na presença de Deus, e Deus com o dedo do seu espírito havia escrito na sua vida coisas maravilhosas. E a gente olhava para a sua vida e dizia: mas que moço abençoado, ai como Deus usa, ai como Deus se apodera dele. Olhava para aquela moça e a gente podia ler o que o dedo de Deus, o Espírito, havia dado para você, nas suas atitudes, nos seus atos, no trabalho que você realizava. Mas o tempo passou e hoje a gente pergunta: e aquele moço que Deus abençoava? Ele pregava no culto ar livre, era uma bênção. Ei, irmão, não sei o que aconteceu com ele. Tábua está quebrada. E aquela moça que Deus até usava ela com o dom de profecia na igreja, era uma bênção. Ei, irmão, às vezes nem no culto ela quer vir. O que aconteceu? A tábua está quebrada. Mas o Deus que falou lá é o Deus que fala aqui nesta manhã. Glória a Deus. Lavra 2 tábuas, sobe na minha presença, e eu vou escrever na tábua a mesma coisa que estava escrita na primeira tábua. Ou seja, venha na minha presença, sobe diante de mim, e eu vou dar para você a mesma coisa que você tinha. Eu vou te dar o poder novamente, eu vou te dar o dom de profecia outra vez, você vai ter o desejo de pregar, eu vou te dar unção, eu vou te dar graça, eu vou te dar o meu poder, eu vou fazer uma grande obra. E tem irmãos que estão buscando renovação e não recebem. Sabe por que tem irmãos que não recebem renovação? Porque quando sobe na presença de Deus só leva uma tábua. Tem que levar 2, irmãos. Eu vou chamar, ou melhor, vou dar nome a estas tábuas. Sabe como chama uma tábua? Espírito e alma, a parte interior. Sabe como chama a outra? Corpo. Tem uma doutrina, eu disse aqui em uma das oportunidades, não sei se está aqui já em São Luís, no Maranhão, que diz assim: Deus quer somente o coração. Esse negócio de cabelo, aspecto externo, Deus não está preocupado. Deus quer o coração. Só que essa não é a da Bíblia. A da Bíblia, a doutrina da Bíblia é aquela que diz assim: toda a vossa alma, espírito e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer tudo, irmãos. Suponhamos que eu vou alugar uma casa, o proprietário está com molho de chaves me aguardando lá no portão. Ele vendo eu chegar, diz: ali está meu futuro inquilino. Aí ele abre a porta, diz: olha, aqui está a sala,
Olha, aqui está o quarto, olha a cozinha, olha aqui. De repente ele chega num quartinho trancado e diz: olha, eu não vou nem abrir aqui, porque eu tenho uns negócios meus que está aí do lado de dentro, e eu não vou abrir esse. Alugo a casa toda, mas esse quartinho aqui não. Às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Olha, Senhor, eu vou te dar, eu vou na escola dominical. Olha, Senhor, eu vou cantar no conjunto também, Jesus. Olha, eu vou frequentar também aquele trabalho. Jesus, eu te dou isso, isso. Mas aquele negócio, Jesus, aquele não. É aquele que Ele está querendo. Dá tudo para Ele, abra a casa sem reserva. Ele quer 2 tábuas, Ele quer espírito e alma, mas Ele quer o corpo também. Glória seja dada ao nome do Senhor. E se você tiver coragem nesta manhã de subir na presença de Deus com espírito, alma e corpo, com as tábuas diante do Senhor, você vai ver o dedo de Deus, o Espírito do Senhor começar a escrever na sua vida, e você vai sentir renovação. Uma igreja renovada, irmãos, é que vai pregar. Uma igreja renovada, irmãos, que vai testificar. É uma igreja renovada que vai dar um impacto nesse século 20. É uma igreja cheia do Espírito que vai fazer a obra do Senhor. É a igreja cheia do poder. Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem virtude, meus amados irmãos, até na sua roupa. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo. Alguém diz: irmão Pedro, atenda lá, atenda aqui. Irmão, não dá para atender. Mas irmão Pedro, como que fica? Aí sabiam que Pedro ia passar por determinado lugar e colocava os enfermos na calçada. Ali estava um cego, ali estava um paralítico, ali estava um coxo, e lá vem o irmão Pedro. E quando Pedro vai passando, a sombra de Pedro começa a passar sobre os enfermos. O cego, tendo a sombra de Pedro passado sobre ele, diz: eu estou vendo. O paralítico diz: eu estou andando. O coxo diz: eu estou agora abençoado pelo Senhor. O que aconteceu? A sombra de Pedro passava sobre os enfermos e os curava. Mas não existe, irmão, sombra sem sol. A sombra era de Pedro, mas o sol estava brilhando lá em cima. O sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Senhor, quer colocar os raios do seu poder na minha, na sua vida, e aonde você passar, vai dar um impacto. Glória seja dada ao nome do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, tem virtude até, meus amados irmãos, não somente na sua sombra, mas na sua roupa, como eu dizia. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Alguém diz: irmão Paulo, atenda lá, atenda aqui, atenda aquela vila, atenda aquela aldeia. Irmãos, não dá. Mas irmão Paulo, como que faz? O meu lenço está aí, vai aventar o meu. E pegava o lenço e os aventais de Paulo, e chegava lá, o demônio saía e a enfermidade ia embora, porque havia virtude até na roupa do homem de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, tem virtude até no seu osso. Glórias a Deus. Eliseu era cheio do Espírito Santo, faleceu, sepultaram ele. Passado um tempo, outra pessoa morreu, e foram levá-lo para o cemitério para enterrá-lo. E quando estão levando o esquife, quando estão adentrando o cemitério, alguém diz: olha, não dá para levar esse homem na cova que está preparada para ele, porque está vindo um exército inimigo ali. Alguém diz: mas nós temos que enterrar, nós não podemos deixar o homem sem ser enterrado. Mas não dá para chegar lá. Olha, a cova do Eliseu está aqui, está aberta. Tinha um, joga outro, fica 2. E diz a Bíblia que pegaram aquele corpo morto, e quando jogaram na cova de Eliseu, quando aquele corpo morto tocou nos ossos de Eliseu, o homem pulou e voltou a viver novamente. Havia virtude, irmãos, até nos ossos do homem de Deus. Jesus quer te renovar nesta manhã. Coloca as 2 tábuas diante do Senhor, e você vai ver o Espírito de Deus tocar em você, escrever em você, renovar você, usar você. E a igreja renovada é a igreja que vai pregar. Dela o diabo vai correr, dela o diabo vai fugir. As almas serão salvas, serão ganhas. A igreja renovada levará de vencida as hostes infernais e ganhará as almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí onde você está, curve a sua cabeça e o dedo de Deus toque em você agora. Jesus maravilhoso, nós estamos na sua presença. Ó, nesta manhã, quando nós estamos diante de ti, toca cada um de nós, toca com o dedo do seu Espírito, renova o teu povo, renova a tua igreja, renova-nos diante de ti. Que a tua renovação seja uma realidade, e nós saiamos cheio da tua glória, cheio do teu Espírito, cheio da tua virtude. Toca a tua igreja, toca, Senhor, renova com poder, dá os dons espirituais, para que a igreja cheia da tua glória, ela faça a obra aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uta labacata rabiamba labachudecanda labacanda labarras. E calabachorevicanda labachás. Eu quero ser
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero